Olá, boa noite para você. O Jornal da Guará está começando agora. Em ver os destaques desta quarta-feira, 30 de setembro. Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão apresenta as medidas de segurança que vão ser implementadas no dia das eleições e garante que vai fiscalizar aglomerações durante a campanha. Tem muita denúncia de propaganda. A gente tem aí 3 zonas na capital que estão tratando diretamente sobre isso. E todas as precauções a gente está tomando, inclusive através, o TRE está tomando, inclusive através do poder de polícia do juiz. O TRE também discutiu o papel dos profissionais de comunicação no combate à fake news durante as eleições. TV Guará divulgou a primeira pesquisa de intenções de votos à Prefeitura de São Luís em parceria com o Instituto Econométrica. Ainda hoje, no Jornal da Guará, o levantamento completo com avaliação dos governos municipal, estadual e federal. Iniciamos a edição de hoje com o destaque das informações das eleições municipais 2020. Hoje, seguindo com o nosso compromisso de fazer a maior cobertura das eleições com ética e imparcialidade, a TV Guará, em parceria com o Instituto Econométrica, apresenta hoje a primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Luís. Agora no JG, a pesquisa completa com a avaliação dos governos federal, estadual e municipal. 1.000 eleitores foram consultados nos dias 20, 21 e 22 deste mês. Essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 24 de setembro de 2020, com o número de identificação MA 06272/2020. A margem de erros é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos, com a intenção intervalo de confiança de 95%. Bem, no primeiro cenário, na espontânea, não foram apresentados os nomes dos candidatos e o eleitor diz em quem pretende votar. Foi perguntado se as eleições fossem hoje. Em quem você votaria? Acompanhe. Eduardo Braide aparece em primeiro lugar com 30% das intenções de votos. Em seguida, aparecem Duarte Júnior e Neto Evangelista com 6,8%. Rubens Júnior foi lembrado por 4,4% dos eleitores. Adriano Sarney com 1,3%. Bira do Pindaré aparece com 0,9%. Geisael Marques e Carlos Madeira com 0,7%. Iglesio Moisés com 0,4%. Hertz Dias, Franklin Douglas e Silvio Antônio empatados com 0,1%. Outros com 0,6%. 4,8% dos entrevistados responderam que votariam nulo e não sabem ou não responderam 41,7%. Olha, lembrando que a pesquisa é espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos. Os entrevistados ficam à vontade para responder em quem votariam. E nessa pesquisa, a ex-governadora Rosiana e o atual prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, foram lembrados pelos eleitores. O nome do deputado Adriano Sarney aparece nessa pesquisa porque durante o levantamento ainda era candidato a prefeito e por isso pontuou. Adriano Sarney desistiu de disputar as eleições no último final de semana. Bom, seguindo agora em outro cenário, na estimulada, em que foram apresentados os nomes dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Foi perguntado, caso a eleição para prefeito fosse realizada hoje, em qual destes candidatos você votaria? Eduardo Braide aparece em primeiro com 47,3% das intenções de votos. Duarte Júnior em segundo com 10,8%. Em seguida, Neto Evangelista com 10,6%. Rubens Júnior com 6%. Depois, os nomes de Adriano Sarney e Bira do Pindaré foram respondidos por 2,6% dos entrevistados. Geisael Marques aparece em seguida com 1,5%. Iglesio Moisés com 1,2%. Carlos Madeira com 1%.
Silvio Antônio com 0,9%, Aertes Dias e Franklin Douglas empatados com 0,2%. 6,6% responderam que votariam nulo e não sabem ou não responderam, somam 8,5%. Também foi levantada a rejeição dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Perguntamos, se as eleições fossem hoje, em quem você não votaria para prefeito de São Luís? Veja. Adriano Sarney lidera com maior percentual de rejeição, com 33,2%. Em segundo lugar, Bira do Pindaré, com 27,5%. Em terceiro, Eduardo Braide, rejeitado por 19,1% dos entrevistados. Neto Evangelista foi citado por 18,8% dos eleitores. Rubem Júnior aparece com 18% de rejeição. Em seguida, vem Geisael Marques com 15,7%. Duarte Júnior aparece com 15,6% de rejeição. Iglesio Moisés com 12,8%. Carlos Madeira aparece com 11,5%. Silvio Antônio com 7,3%. Aertes Dias com 6,8%. Franklin Douglas foi citado por 5,9% dos entrevistados. 4% responderam que não votariam em nenhum deles e 10,6% não sabem ou não responderam. Continue conosco aqui no JG, que logo em seguida tem a segunda parte da pesquisa eleitoral TV Guará Econométrica de intenção de votos para a Prefeitura de São Luís e com a avaliação dos governos municipal, estadual e municipal. Já estamos de volta e agora vamos seguir com os outros quadros dessa pesquisa que também levantou, junto aos entrevistados, a avaliação da administração do atual prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Veja. 7% dos entrevistados avaliaram como ótima a administração do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. 26,4% responderam bom. 29% consideram a administração regular para bom. 11,1% responderam regular para ruim. Ruim, 10,7%. Péssimo, 15,3%. E apenas 0,5% dos entrevistados não sabe ou não respondeu. Ainda sobre a avaliação do governo municipal, foi perguntado aos entrevistados se aprovam ou desaprovam o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Acompanhe. 62,7% responderam que aprovam o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, 36,3% não aprovam e apenas 1% não sabe ou não respondeu. A nossa pesquisa mostra também a avaliação da administração do governador Flávio Dino. Veja. 4,8% responderam que o governo Flávio Dino é ótimo. 34,2% consideram bom. 29,8% responderam regular para bom. Regular para ruim foi respondido por 10,8%. 8% responderam que a administração do governador Flávio Dino é ruim. 12,2% consideram péssimo. E 0,2% não sabe ou não respondeu. Aos entrevistados foi perguntado se aprovam ou desaprovam a gestão do governador Flávio Dino. 70,1% aprovam, 29,6% não aprovam a gestão do governador Flávio Dino, 0,3% não sabe ou não respondeu. Bem, a pesquisa também mostra a avaliação do governo federal. E foi perguntado: como você avalia a administração do presidente Jair Bolsonaro? 5,9% dos entrevistados consideram ótimo, 19,2% responderam bom, 23% responderam regular para bom, 12,6% regular para ruim, 14,4% ruim. 24,2% dos entrevistados consideram o governo de Jair Bolsonaro péssimo. 0,7% não sabe ou não respondeu.
Aos entrevistados foi perguntado se aprovam ou desaprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro. 47,5% aprovam, 51,1% não aprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro, 1,4% não sabe ou não respondeu. Bem, a pesquisa TV Guará Econométrica foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 24 de setembro de 2020, com o número MA 06272/2020. Ouviu nos dias 20, 21 e 22 de setembro 1.000 eleitores em 44 bairros de São Luís. Essa margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Bom, e a gente segue aqui no Jornal da Guará, claro, com os comentários de Marcos Saldanha. Marcos, numa segunda rodada já, né? A gente apresentou esses números no Boletim Guará com a Bianca, números até interessantes para que demonstram aí o cenário, mas a gente vem com números de fatores interessantes que são os nossos gestores locais, principalmente o nosso prefeito. O que a gente pode comentar sobre esses números, Marcos? Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite você de casa. Olha, essa eleição, pelos dados, é marcada pela reeleição. E isso a gente está falando de Brasil. É crescente o número de candidatos que vão concorrer à reeleição. São Luís não está nesse grupo, né? É uma exceção. Porém, o que a gente percebe é que o prefeito, caso fosse disputar a eleição, ele teria grande possibilidade de ser reeleito. Ou seja, um prefeito que conseguiu fazer 2 mandatos, passou por uma crise enorme, teve uma popularidade muito baixa e a gente vê nesse momento o prefeito tendo quase a mesma aprovação que tem, por exemplo, o governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino, ao contrário, vem com uma estabilidade desde o início do governo dele, a variação tem sido muito pequena, no geral, para quem já está no segundo mandato, já encaminhando para a segunda parte final aí do segundo mandato. Portanto, o que a gente percebe? Tanto o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, quanto o governador Flávio Dino, que tiveram obras e ações diretas ligadas a São Luís, né? O governador também investiu muito na capital maranhense, eu diria que são em exato, sem discussão, sem dúvidas, o fator decisivo para essas eleições. Se você considerar, por exemplo, o Bolsonaro, você não vê nenhum candidato colado nele, por exemplo. Você não vê nenhum candidato puxando o nome dele para angariar votos. Existem candidatos mais parecidos, com um perfil mais próximo, mas nenhum que traga o Bolsonaro diretamente até agora para a campanha. Bom, o Flávio Dino e o Edivaldo Holanda ainda não anunciaram exatamente de que lado estarão. Mas se fizerem isso, não há dúvida, Hugo. E a gente fica ansioso, né? Na verdade, o eleitor fica ansioso porque a eleição, na verdade, a corrida eleitoral já começou. Pois é. E essas figuras seriam preponderantes e marcantes já no início de uma campanha, né? O prefeito se posicionando, o governador se posicionando e aparecendo também junto aos seus preteridos ali ao cargo de prefeito de São Luís. São figuras importantes, mas parece que o coronavírus afasta isso. Não acredito até que não, né? O prefeito tem andado pela cidade, sim, né? sim. Entregando obras. Qual a avaliação que você faz aí? Pois é, inclusive ontem ele fez uma live, né, mostrando obras do anel viário e aí foi conversar com uma moradora que agradeceu pela obra, mas perguntou para ele, afinal, você é candidato a governador do estado? Ele, não sou candidato a nada, estou fazendo meu trabalho, estou fazendo essa obra, mas muito mais do que pensar numa próxima eleição, não há dúvida que o que está em pauta é essa eleição. É 2020, né, que, por incrível que pareça, né, tem um peso muito grande para 2022, mas segue ainda com essa indefinição do que eu considero os maiores puxadores de voto, tanto o prefeito quanto o governador. O que é um dado também bem interessante, porque a gente já viu em várias outras eleições candidatos usando de nomes nacionais, como Lula, Ciro Gomes, por exemplo, ou, enfim, quem estava no cargo, Fernando Henrique Cardoso. E agora o que a gente vê nessa eleição municipal é que parece que esses medalhões nacionais não têm o efeito como já teve, o peso como já tiveram em outras eleições. O peso agora mesmo me parece que ele é local, é a força que vai encaminhar, ou seja, o candidato que
conseguir provar ao eleitor que vai seguir. Ou seja, quando a gente tem, como eu falei no início, Hugo, eleições da reeleição, o que o eleitor está dizendo no Brasil de uma forma geral? Que ele está conservador. Ele não quer arriscar muito, embora ele precise de mudanças, ele fala isso, que ele quer mudanças drásticas. Na hora em que ele vai optando por reeleição ou vai tendo a opção de reeleição, mostra que no fundo, ele ainda é um tanto conservador e ainda tem medo da mudança. Ou seja, teremos um novo prefeito, claro, não há reeleição, mas esse novo prefeito parece que ele vai decolar cada vez mais ou vai liderar cada vez mais à medida que ele conseguir convencer o eleitor que ele vai dar continuidade, sobretudo, é claro, a essa última fase do prefeito de São Luís, que tem sido marcada por entrega de obras, né? Rapidinho, esse caminhar nessa sucessão eleitoral, os vereadores vão poder se aproveitar, assim, lógico, no bom sentido da situação, desses nomes do prefeito atual, do governador, é o famoso puxa-votos que você falou, né? Aquela foto tradicional do candidato a vereador ao lado, angaria ali um ponto positivo? Pois é, parece que a foto que vai fazer o eleitor votar não vai ser, como eu disse, aquela com Lula, por exemplo. Vai ser a foto, quem conseguir ter a foto do prefeito e do governador. Resta saber se eles estarão dispostos a fazer isso. E tem mais uma questão que é a do prefeito, né, Hugo? Afinal de contas, o prefeito vai puxar voto para a aliança do PDT ou ele vai pedir voto para a aliança do governador Flávio Dino, que ele disse que ele caminharia sempre com Flávio Dino, né? Essa também é uma outra questão que ainda precisa ser definida, né? Verdade. Muito obrigado, Saldanha. A gente está aqui para mostrar para o nosso telespectador. Só acompanhar a gente. Vamos aguardar, que tem muita coisa pela frente, né? Obrigado. A eleição está só começando e a gente está aqui a toda a prova, né? É isso mesmo. Boa noite. Olha só, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão recebeu os profissionais de imprensa para tratar sobre o momento eleitoral que vem em uma situação bem diferente de toda a história. Fazer as eleições na pandemia com exigências sanitárias de segurança contra o coronavírus. Combater a desinformação durante as eleições deste ano. Esse foi um dos principais temas debatidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão com profissionais da imprensa. Com o aumento das notícias falsas, conhecida como as fake news, muitos eleitores precisam redobrar a atenção ao receber qualquer conteúdo, principalmente pela internet. Nós temos que dar ênfase exatamente. Hoje nós temos, infelizmente, vivemos num momento pandêmico, onde teremos uma eleição atípica, né? A própria eleição por si só já o é. Entretanto, com a pandemia, nós temos que cuidar de alguns fatos que são importantes. Dentre eles, exatamente a parte sanitária, demonstrar ao mesário de que ele deva comparecer, não só para contribuir pelo civismo, mas para que possamos ter uma eleição tranquila. O TRE também está atento às aglomerações realizadas em eventos políticos e às irregularidades durante a propaganda eleitoral. Sempre tem muita denúncia de propaganda. A gente tem aí 3 zonas na capital que estão tratando diretamente sobre isso. E todas as precauções a gente está tomando, inclusive o TRE está tomando, inclusive através do poder de polícia dos juízes. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão também vem se preparando com medidas para combater o novo coronavírus. Por isso, 60 toneladas de equipamentos de proteção individual foram comprados. E no próximo dia 16 irá ocorrer uma eleição simulada, que é uma espécie de preparação para o dia da eleição. Estamos todos preocupados, mas eu afirmo que estamos também tomando todas as cautelas, tomando todas as providências, aliás, providências que vêm desde lá do presidente do Superior Tribunal Eleitoral. E a gente segue para o intervalo, voltamos já com outras notícias. Agora é hora da dica de todos os dias. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de 1 ano de supermercados de R$500. Isso mesmo, 1 ano de supermercado de R$500 por mês.
Uma boa notícia, não é não? E tem também 2 sorteios mensais de 1 ano de bônus de R$ 250 para você pagar a sua conta de energia. E ainda, prêmio extra, 15 casas vão ser contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. No final da promoção, tem sorteio de um carro 0 quilômetro. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o seu cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Bom, e a gente, como sempre menciona aqui no Jornal da Guará, você vai ver a atividade de campanha de hoje, à tarde e à noite, dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Bira do Pindaré, do PSB, às 2 da tarde, esteve presente na sessão da Câmara dos Deputados. Às 4h30, participou de live do Centro de Cultura Negra do Maranhão. Às 5h30, com a live sobre a saúde que nos toca, o SUS e a cidade. À noite, reunião de equipe. Carlos Madeira, do Solidariedade, às 3 da tarde, participou de encontro com lideranças comunitárias. Logo mais, às 7 da noite, participa de reunião com lideranças na cidade operária. Duarte Júnior, do Republicanos, às 6 da tarde, participou de reunião no Santa Cruz, em casa de eventos, e encerra a agenda às 8 da noite, com reunião na Madre Deus, em um salão de eventos. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde tinha programado gravação para programa de TV e à noite participa de inauguração de comitê de vereadora na Avenida dos Holandeses e encontro com o candidato a vereador no bairro da Alemanha. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde visitou moradores do bairro Aurora, acompanhado de candidato a vereador, e à noite participa de reunião com a assessoria contábil para definição da campanha de vaquinha virtual do PSOL. Hertes Dias, do PSTU, às 3h30 participou de reunião com a coordenação do Comitê do Quilombo Liberdade. Logo mais às 8 da noite, vai participar do encontro de pesquisadores em comunicação e música, o 9º Musicom. Geisael Marques, da Rede, às 4 da tarde, participou de caminhada no bairro Salinas do Sacavém e logo mais às 7h30 da noite participa de lançamento de candidatura de vereadora no bairro Salinas do Sacavém. Neto Evangelista do DEM, às 2 da tarde, participou de reunião com representantes do Sindicato dos Agentes de Trânsito. Às 3 horas, fez gravação de material de campanha. Às 4 da tarde, participou de reunião com o candidato a vereador e famílias da Associação Ecoterapia, no São Cristóvão. E encerra a agenda às 8 da noite com a reunião com o candidato a vereador no Anil. Rubem Júnior, do PCdoB, à tarde participou de 2 caminhadas. A primeira às 3h30 na Cidade Operária e outra às 5 da tarde na Cidade Olímpica. Encerra a agenda do dia às 7 da noite com o lançamento da candidatura a vereador no Anjo da Guarda. Silvio Antônio, do PRTB, à noite participa de entrevista em emissora de TV. Iglesio, do PROS, à tarde participou de entrevista em emissora de rádio e à noite tem reunião na Cidade Operária. O JG termina aqui. Logo em seguida, Geraldo Jensen, Clodoaldo Correia e Felipe Clã recebem na bancada dos analistas a farmacêutica Kaline Bezerra. Uma ótima noite para você e amanhã a Bianca Nogueira está de volta no comando do JG. Tchau.